Jogos de Flash, acredito que todo mundo se lembra deles, mas também como se esquecer, né? Saiu tanta coisa boa de lá, mas também saiu muita bosta. Às vezes eu fico até impressionado com a quantidade de merda que saiu daquele lugar. Infelizmente, muitos jogos se perderam com o tempo. Nem mesmo os devs do programa Flashpoint conseguiram salvar. É uma pena, porque muitos jogos bons devem ter sido perdidos nisso. Uma das coisas mais comuns que se encontram nos jogos Flash é a violência. Cara, a quantidade de jogos Flash violenta é bizarra, mas o jogo que eu vou falar hoje não tem uma violência gráfica, mas sim um final sinistro que me deixou em choque quando eu era pequeno. Bom, primeiro eu gostaria de falar que esse jogo está perdido no tempo, eu acho pelo menos, porque eu procurei em todos os lugares e não achei nada, nenhuma imagenzinha, nem nada. E a única prova que eu tenho pra mostrar pra vocês são minhas memórias. E antes de falar sobre o jogo, eu gostaria de dar um contexto de como eu o conheci, porque eu nunca chegaria nele normalmente. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva, que isso vai me ajudar muito, e muito obrigado por assistir. Bom, o ano era 2011. Tava lá eu com meus 7 anos, brincando com meus bonecos e tal. Até que meu amigo na vizinhança chega em mim e me chama pra jogar um jogo. Eu aceitei na hora, já que eu sabia que ia ser algum jogo no computador. Fiquei super animado, porque eu ia poder jogar algum jogo online, coisa que eu não podia fazer, já que eu não tinha computador e nem videogame. No caminho da casa dele, eu perguntei que tipo de jogo era. E ele disse que era tipo Rabotel, só que meio diferenciado, tá ligado? Sim, Rabotel. E ele fez essa comparação porque a gente queria muito jogar Rabotel na época. Só que não tava dando por causa que a gente não tava conseguindo criar uma conta. Meio que pra matar essa vontade de jogar Rabotel, ele acabou procurando outro jogo. E acabou encontrando esse. Ah, e aliás, caso vocês queiram saber, mais tarde a gente conseguiu criar uma conta no Rabotel. E cara, o Rabotel em 2011 era ouro puro. Puta merda, velho. Era muito bom. No PC, eu lembro dele abrindo o jogo, apontando pra tela e falando, igualzinho o Rabo, né? E não era nada igual a Rabo. Eu até pensei, caralho, que bosta é essa, velho? Só que eu disse que parecia porque, né, eu queria agradar ele. Porque ele tava realmente muito animado. A partir daqui eu vou começar a falar sobre o jogo. E eu vou logo avisando que eu não tenho certeza de nada do que eu disser. Justamente porque eu joguei esse jogo há 11 anos atrás e não tem nada dele por aí. Então caso algum de vocês saibam algo sobre esse jogo ou acabem encontrando alguma coisa sobre ele e descobrirem que as informações que eu falei aqui tá tudo errado, eu já peço logo desculpas. Vou começar a falar de como o jogo se parece e como era a jogabilidade. O jogo se passava numa escola, tinha uma vibe meio bully, só que 2D e meio esquisito, tá ligado? Os gráficos eram até simples, mas vez ou outra tinha uma animaçãozinha interessante. Controles era o básico, você movia o protagonista para as direções padrões e tinha um botão de interagir e o outro de correr. Outra coisa que eu lembro de ter era o sistema de dias. Tipo, no início você chegava na escola e ia fazer as missões, principais e secundárias, e quando você completava a missão o dia acabava, basicamente. Isso aí é tudo que eu consigo me lembrar de como o jogo funcionava. Eu ia falar agora das missões secundárias e depois eu ia pra história. Mas como as únicas missões que eu lembro em detalhes são as missões principais, e é foda porque dessas missões principais eu só lembro de 3, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando do que eu lembro da história e quando chegar na parte que tem missões que eu me recordo, eu dou os detalhes, ok? Vamos lá. Já começa na escola. Eu lembro que você encontra o diretor e ele vai lá e te mostra a sala de aula. E lá na sala você conhece seus colegas. Desses colegas, alguns vão ser muito importantes para a história. Você também conhece aqueles que vão ser seus amigos e te ajudar durante todo o jogo. Eu não tenho certeza de como eles eram exatamente, mas o que restou na minha memória é tipo assim. A ruiva. É uma mina que eu tenho quase certeza que ela era ruiva e que você faz amizade com ela e ela vira basicamente sua parceira durante o jogo todo. O nerd. Moleque nerd que você fazia amizade que de vez em quando ia nas missões com você, mas ele basicamente não ajudava em nada, ele era inútil. A Ana e o grupinho dela. Essa personagem, a Ana, eu não cheguei a ver, mas pelo que meu amigo me falou, a descrição dela era mais ou menos assim. Ana é uma garota tímida e gentil que costumava se isolar, mas acabou fazendo amizade com um grupo de garotas que ajudava ela com seus problemas. E bom, gravem o nome dela, vai ser importante. O loiro. Eu não sei muito sobre esse aí. Basicamente meu amigo falou que ele era um tipo de delinquente e que a gente chamava ele de loiro porque, né, ele era loiro. Bom, a partir daí, até a metade do game, as missões são simples e imbecis. É lá pra metade do game que o jogo fica meio estranho, tá ligado? Bom, e já pulando pra metade do game, que eu não sei exatamente quando chega, mas eu lembro que o jogo começa a ficar meio sinistro. Tipo, a música fica tensa e estranha e como se algo ruim fosse acontecer, tá ligado? E é aqui que acontece uma das 3 missões que eu falei. Mas a parada dessa missão é que eu não lembro o contexto dela. Eu não sei porque acontece e qual é o fim. Mas a missão é o seguinte. O protagonista e a ruiva estão atrás do loiro, por algum motivo, mas aí ele sai correndo por um galpão. Ele passa por uma porta e a fecha. A ruiva corre na frente, mas não consegue passar pela porta porque estava fechada. E quando o protagonista ia andar em direção à ruiva, é ativado uns lasers que impedem o protagonista de passar. E esses lasers meio que viram um labirinto, mudando de rota porque a ruiva fica tentando dar um jeito de desativá-los. Depois que você passa pelo labirinto, os lasers são desativados. E até hoje eu lembro do meu amigo muito puto se perguntando do porquê que a gente só não esperou ela desativar os lasers pra depois passar, ao invés de ficar andando por um labirinto difícil pra caralho, tá ligado? A partir de agora também que o plot final começa a acontecer. À medida que você vai conversando com os NPCs, eles vão falando que uma aluna sumiu. Quando você chega nas amigas da Ana, perguntando onde ela tá, elas falam que não viram a Ana faz um tempo e que a última vez que a Ana foi vista, ela tava andando com um loiro.
Daí em diante, a história gira em torno basicamente de descobrir o que aconteceu com a Ana e por que ela não tá indo pra escola. Sim, eu lembro que tinha várias missões principais do meio até o final do game, mas a única que eu lembro fica bem no finalzinho, antes da última missão, que é a seguinte. Bom, a missão começa com o professor te pedindo para você corrigir as provas para ele. Você tem que se esgueirar até a sala dos professores e tentar corrigir as provas, com o gabarito que o professor te deu. Esse gabarito que ele te dá basicamente não serve para nada, porque na hora de corrigir a prova, você basicamente clica em um lugar aleatório e corrige, faz um círculo vermelho em volta do erro. E só. Por causa disso, que é a correção basicamente aleatória, a gente ficou preso por muito tempo nessa missão. Basicamente, a última página tinha um erro invisível praticamente. Eu não sei se era bug ou se era de propósito, mas não dava pra achar o erro. Você tinha que clicar muito aleatoriamente, tinha que ser na sorte. E eu lembro do motivo dessa missão acontecer, que é basicamente porque o professor estava ocupado ajudando no baile, ou alguma coisa assim, e essa missão acaba sendo importante porque é durante o baile que acontece uma grande revelação. Bom, o final do game começa a partir do momento que acontece o baile. No baile você tem que fazer umas missões secundárias até chegar no momento da revelação. E assim, a parte da revelação começa assim que a gente encontra o loiro. Nós corremos atrás dele de novo, eu imagino que ele deve dialogar antes de começar a correr, mas eu não lembro direito. Você persegue ele até a pista de dança, que a partir daí começa um minigame de ritmo. Basicamente fica descendo nas setas do céu que você tem que acertar. Quanto mais você acerta, mais perto você chega dele. E quando termina o minigame, o protagonista vai lá e dá um porradão na cara do loiro e questiona ele onde está a Ana. O loiro olha pro lado e fala: procure no campo de futebol. E assim eu imagino que vocês já sacaram o que aconteceu, né? Bom, após isso começa a última missão. Nela o objetivo é pegar um apá, mas para isso você tem que falar com um nerd e ele fala que tem um apá no galpão de ferramentas do faxineiro e que ele tem a chave, mas em troca da chave ele quer um sanduíche de salada porque ele queria começar a fazer dieta. Alguma coisa assim. É idiota, eu sei, mas é o que eu lembro, tá ligado? Eu não sei se é realmente isso, mas se for, é idiota. Depois que tu pega a chave, tu vai lá, pega a pá e vai direto pro campo de futebol, começar a cavar. Antes de ir pro final do game, eu gostaria de dar um adendo aqui. O protagonista, ele faz uma animação quando cava, e essa animação me marcou muito, porque o jeito que ele cava, eu nunca tinha visto antes, tá ligado? Basicamente enfiava a pá na terra e empurrava com o pé. É bem simples, mas eu achei tão legal na época, que sempre que eu ia cavar alguma coisa com uma pá, eu imitava o personagem. Pra mim, essa é uma das provas que esse jogo realmente não é algo da minha cabeça, porque eu tenho certeza que eu não vi essa animação em nenhum outro lugar. Foi sim nesse jogo, eu tenho certeza. Enfim, bora lá pro que importa. Quando você chega no campo de futebol, tem umas partes destacadas para você cavar. Eu lembro que você é obrigado a cavar tudo até chegar no finalzinho do campo. E quando você chega na última parte destacada, começa uma cutscene. E o protagonista faz a animaçãozinha de cavar, pá, e quando termina, salta basicamente um corpo para fora. O corpo de uma garota. Eu imagino que vocês já sacaram quem é essa mina, né? Que obviamente é a Ana, né, que estava desaparecida. Depois disso a cena corta e o game termina com a polícia e a ambulância chegando no local. Também aparece o loiro sendo preso. Sobe os créditos e após os créditos basicamente acontece algo que eu nunca entendi. Começa a aparecer uma espiral de hipnose assim, rodando e tal, até que vai ficando cada vez mais pequenininho, até se encaixar num quadro, com o protagonista olhando pra esse quadro. No meio do corredor parado, tá ligado? E após isso aparece a mensagem: parabéns, você terminou a história, agora você pode explorar a escola livremente. E acaba. Sim, eu imagino que vocês não estão tão impressionados assim com o plot twist, mas aí é que tá. Hoje em dia não é nada demais, mas pra uma criança em 2011, com quase nenhum acesso à internet, isso foi, surpreendente, tá ligado? Foi um choque. E eu também acredito que vocês estejam com algumas dúvidas, tipo, foi o loiro mesmo que matou a Ana? E se ele matou, por que ele fez isso, tá ligado? E assim, eu posso te responder que foi o loiro que fez isso, porque eu lembro, mas o motivo eu não tenho ideia, infelizmente eu não consigo me lembrar. E cara, eu queria tanto poder lembrar de mais alguma coisinha sobre esse jogo, nem que fosse só um detalhezinho a mais pra acrescentar na história, mas infelizmente não tem como. Faz muito tempo que eu joguei. Sinceramente, eu realmente espero que esse jogo exista e que ele não seja uma coisa na minha cabeça, porque ele realmente parece ser interessante, tá ligado? Isso, eu peço aqui pra vocês, se vocês conhecem alguma coisa sobre esse jogo, ou tem alguma informaçãozinha, nem que seja um detalhe, ou sei lá, uma imagem também, ia ser ótimo. Eu gostaria que vocês escrevessem no comentário, ou sei lá, me mandassem de alguma forma no Twitter, por exemplo, que eu ficaria muito grato, eu queria muito saber mais sobre esse jogo. Bom, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico feliz em compartilhar algo das minhas memórias com vocês, mesmo que vagamente, já que eu não lembro de muita coisa. Mas é isso, deixe seu like, se inscreva e até mais.